bondade de sentar-se. Merendas irmãs, prezados congregados marianos, prezados fiéis, hoje estamos iniciando dentro do tempo sagrado da Quaresma, o tempo da paixão. E dentro do tempo da paixão, nós também teremos o tempo da Semana Santa, que começa domingo que vem, com a Semana Maior, para nós pensarmos, meditarmos nos sofrimentos de nosso Senhor, naquilo que nosso Senhor padeceu por nós. E por sua vez, dentro da Semana Santa, nós temos os dias mais sagrados, que é o Tríduo Sagrado, Tríduo Sacro, quando nós celebramos os principais mistérios da nossa fé, de modo especial a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, na Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, nós celebramos a paixão e a morte de nosso Senhor, e no sábado já celebramos a Vigília Pascal, que é a cerimônia mais importante de todo o ano litúrgico. Nesse tempo da paixão, nesse domingo, a liturgia nos oferece alguns pensamentos para que pensemos, para que meditemos e comecemos bem assim esse tempo sagrado. A primeira leitura, que é tirada da carta aos Hebreus, nós ouvimos São Paulo falar dos sacrifícios do Antigo Testamento. Nós sabemos que a lei de Moisés prescrevia que se fizesse vários sacrifícios, várias imolações de animais, se oferecesse no templo, aí esses sacrifícios que eram em expiação, em louvor, em ação de graças, sacrifícios que eram, portanto, prescritos pela lei de Moisés. Mas esses sacrifícios, eles não alcançavam o perdão dos pecados. Era apenas algo externo para purificação legal e, é claro, era algo que atraía a misericórdia de Deus, mas não dava a misericórdia de Deus como nós a temos hoje. E São Paulo vai dizer que nosso Senhor, ele entrou uma vez para sempre, uma vez por todas, no sacrifício, com o seu próprio sacrifício, imolando-se a si mesmo. O sacrifício de Jesus não tem nem comparação com o sacrifício da antiga lei. Nosso Senhor é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e portanto, o sacrifício que ele realizou no alto do Calvário é um sacrifício eterno, um sacrifício que de fato nos perdoa, um sacrifício que de fato nos redime dos nossos pecados. Já no Evangelho de hoje, nós vemos o Evangelho de São João, no capítulo 8º, e é interessante nós notarmos que antes de chegarmos a essa passagem, no capítulo 8º de São João, nosso Senhor perdoa aquela pecadora adúltera, pega em adultério. Quem acompanhou durante esta semana as missas, durante a semana, escutou o Evangelho do perdão da pecadora, em que nosso Senhor é colocado num dilema, eles queriam não simplesmente condenar a pecadora, mas eles queriam condenar a nosso Senhor, os judeus, os fariseus, e nosso Senhor, de maneira extraordinária, sai por algo que os judeus tinham colocado armado para Jesus, de maneira espetacular, dizendo que aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Os judeus ficaram com ódio desta passagem de nosso Senhor. Depois nosso Senhor fala que Ele é a luz do mundo, e que quem conhecer a verdade, que Ele é a verdade, que quem conhecê-la vai ser liberto. Os judeus cada vez mais concebem um ódio, uma raiva, uma inveja contra nosso Senhor, até chegarmos nessa passagem do Evangelho de hoje. Essa passagem, nosso Senhor começa dizendo assim: vocês não escutam a minha voz porque vocês não são de Deus. Quem escuta a minha voz, quem escuta a minha palavra, é de Deus. Nosso Senhor, portanto, dá uma reprovação aos judeus que não aceitavam, que não queriam aceitar que Ele era Deus, que Ele era o Filho de Deus. E a polêmica se torna cada vez pior, o ódio dos fariseus, dos judeus, se torna cada vez maior, de tal maneira que Jesus acaba esse evangelho. O evangelista São João diz que ele é obrigado a se retirar ou a se encobrir, porque senão eles iam apedrejar a nosso Senhor. Nós vemos aí o máximo do ódio, da inveja por parte dos inimigos de Jesus.
Nesse domingo, por causa dessa passagem, as próprias imagens que embelezam a igreja, que é símbolo dos santos, do céu, da glória de Deus, são encobertas para simbolizar a paixão de Jesus e a perseguição que nosso Senhor sofreu. Mas nós podemos nos perguntar nesse evangelho, será que essa passagem que Jesus falou para os judeus, essa frase, quem ouve a minha voz é de Deus, se vós não a ouvis, não sois de Deus, será que não serve também para nós? Vamos pensar se nós sabemos ouvir a palavra de Deus. Ouvir não significa apenas escutar. Ouvir é muito mais além de prestar atenção. Ouvir significa guardar a palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Nós que somos discípulos de Cristo, nós não somos judeus. Essa palavra forte de nosso Senhor tem uma força maior para nós. Se pedia dos judeus uma santidade de vida, o que diremos de nós cristãos? Nós que somos discípulos de Cristo, se pede uma santidade muito maior, muito mais veraz. E é interessante que muitas vezes nos falta esse guardar a palavra de Deus, porque quando nós a escutamos no Evangelho, ou na Santa Missa, ou mesmo na homilia, nós não temos aquela preocupação aquela disposição de espírito de ir para a palavra de Deus, pensando, o que é que Deus vai dizer para mim hoje? O que é que nosso Senhor quer de mim agora, neste momento? Então nós escutamos a palavra, vamos para as nossas casas e nada de novo acontece. Não vamos permitir que nesta Semana Santa, nesse tempo da paixão, deste ano, a palavra de Deus caia por terra e caia à beira do caminho, ou em solo pedregoso, ou então no meio das névoas daninhas. Vamos pedir a nosso Senhor que nós acolhamos a palavra de Deus. É muito importante, prezados irmãos, que nós façamos bem esse propósito para iniciarmos esse tempo sagrado da paixão, de maneira que nós, de fato, aproveitemos o máximo possível desse tempo sagrado que a liturgia nos dá para a nossa renovação espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.